Você conhece o mistério do nome Icabode e do nome Emanuel na Bíblia? Então, meus irmãos, vamos a mais um vídeo de mistérios. E olha só que interessante. Nós vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 2, que a mulher de um dos filhos de Eli, de Hofni e Finéias, ela estava grávida. E ela teve um filho prematuramente quando recebeu a notícia que Eli e que seu marido e seu cunhado tinham morrido e a arca de Deus, a arca da aliança, tinha sido perdida para os filisteus. E ela, ao entrar em trabalho de parto, antes de morrer, dá o nome ao seu filho e um nome profético. O nome que ela dá a esse filho se chama Icabode, que significa, pelas palavras dela, a glória de Deus se foi, ou a glória de Israel se foi. Nós vamos ler isso em 1 Samuel 4, no verso 21 e no verso 22, quando diz, e foi chamado Icabode. Por quê? Porque foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca do Senhor. A arca da aliança era o local dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, onde a glória de Deus descia. E olha só que interessante. Quando a arca é tomada, a glória de Deus, pelas palavras dela e profetizado no filho, foi embora. E quando foi que essa arca e essa glória de Deus retornou para o povo? Essa glória de Deus e essa arca retornou quando Davi veio a ser rei. E Davi levantou uma nova tenda, chamada de Tabernáculo de Davi, aonde? No Monte Sião. E no Monte Sião, Davi faz uma tenda bem humilde, uma tenda para receber a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança contendo, por cima dela, a glória de Deus. Então, olha só que interessante. Nós vamos perceber que existe uma profecia em Amós 9, em que diz que chegará um dia em que Deus levantaria novamente o tabernáculo caído de Davi. E Tiago, o apóstolo Tiago, ao interpretar esse texto em Atos 15, vai dizer que isso se refere à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à manifestação da sua igreja, isto é, quando os judeus e gentios iriam se reunir através do corpo de Cristo. E quando nós vamos lembrar qual é um dos títulos do nome de Cristo, nós vamos perceber que é Emanuel. De um lado nós temos Icabode, porque a glória de Deus se foi, a glória de Israel se foi, a glória que vinha sobre a arca. Do outro lado nós vemos Emanuel, porque Deus está conosco. Então, quando Cristo se encarna, ele cumpre primeiramente o Emanuel. Deus está habitando entre nós. E esse é um título basicamente tirado do livro da lei, quando Deus diz que armaria uma tenda e nessa tenda habitaria no meio dos filhos de Israel. E ele seria o seu Deus. Agora, olha que contraste. A glória de Deus sai, mas ela retorna por meio de Davi, ao levantar o seu tabernáculo, que era uma tipologia do que Cristo iria fazer ao se encarnar, morrer e ressuscitar. Então nós podemos dizer que, profeticamente, Icabode é a saída da glória de Deus. E Emanuel é o retorno dessa glória de Deus aos homens, e agora para habitar dentro dos homens e não sobre uma arca. Então olha só que interessante. Muitos profetas viram quando a glória de Deus, ou o próprio Deus, saía e abandonava sua cidade, seu povo e seu templo. Nós vemos pelo vídeo passado do pássaro que abandona o seu ninho. Nós vemos também que Ezequiel, no capítulo 8, ele vê a glória de Deus saindo de onde? De dentro do templo de Jerusalém. Mas quando é que essa glória volta? Essa glória volta da mesma forma que Davi, quando trouxe a arca, ela só volta no capítulo 43, quando o edifício de Deus está pronto e reedificado. E Ezequiel vê esse templo, que não é ordenado uma construção, mas ele vê essa glória retornando e voltando para onde? Para dentro do templo. E sabe o que é mais interessante? Que no capítulo 8 de Ezequiel, Ezequiel vê a glória de Deus saindo de dentro do templo e indo para cima do Monte das Oliveiras. Mas, quando Ezequiel está vendo essa glória retornar, ele vê ela retornando do Oriente. E nós vamos perceber que o Oriente também é o local de frente à porta do templo,
porque o Monte das Oliveiras está de frente ou ao oriente de Jerusalém, que dá de frente para a porta do templo. Então, olha só que interessante, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Há um mistério entre o nome Icabode e Emanuel. Icabode significa a glória foi embora, a glória não está mais conosco, a glória de Israel se foi. Mas Emanuel significa a glória retornou a nós, ou, pelo sentido da palavra, Deus está conosco novamente. Por um lado, nós temos a saída de Deus, por outro lado, nós temos a vinda de Deus para habitar entre nós, conosco, para nunca mais deixar. Então essa é a tipologia perfeita, o antítipo entre a glória de Deus indo embora, mas a glória de Deus habitando entre os homens para sempre. Por isso que o que Ezequiel viu, João também viu, quando de fato Deus estará conosco por meio de quê? Do seu tabernáculo que desce dos céus. Por isso Deus habitará com os homens. E por este fato, a glória que Ezequiel viu sair no capítulo 8 do templo e ir para o Monte das Oliveiras, Zacarias vai dizer que o Senhor vem e pisará o Monte das Oliveiras. E por esse fato, Ezequiel no capítulo 43 vê essa glória retornando do Oriente e adentrando novamente o templo, que é o corpo dos homens, que é o templo não fabricado por mãos humanas. O templo feito à semelhança do templo que existe nos céus, a Nova Jerusalém. E só para finalizar, um texto muito profundo sobre a ressurreição, sobre a reedificação de Jerusalém e sobre a glorificação do homem. Isaías 60, no verso 1 diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Porque eis que trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendente o Senhor, e a sua glória será vista sobre ti. Assim como a glória de Deus era vista na Arca da Aliança, assim a glória de Deus vai ser vista sobre a verdadeira Arca da Aliança, o corpo de Cristo, o próprio Cristo, porque a glória de Deus será manifesta a todos os homens quando ele retornar ao seu templo, isto é, a sua igreja.